quando Sidney Luffy, de 24 anos, não apareceu no seu trabalho na manhã de quinta-feira do dia 16 de novembro de 2017, seus colegas de trabalho sabiam que algo estava errado. Ela era descrita como uma mulher de confiança e responsável, então jamais faltaria ao trabalho sem avisar. E quando Sidney não atendeu aos telefonemas e não respondeu às mensagens de seus amigos e familiares, eles imediatamente ligaram para a polícia da cidade de Lincoln, no estado de Nebraska. A polícia foi até sua casa, mas nada parecia fora do lugar e não havia sinal de luta. Os investigadores disseram que não encontraram a Sidney no apartamento, então começaram as buscas por qualquer prova, documentos, recibos ou vestígios do que poderia ter acontecido com ela. Olá, eu sou a Giovana e esse é o canal Caixa de Pandora. Pessoal, o canal está começando agora e eu preciso muito do apoio de vocês nesse novo projeto, então já deixa um like aqui no vídeo para ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam aqui no canal, nós estamos postando 3 vídeos por semana com bastante conteúdo legal. Então fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Sidney Luffy nasceu em 21 de agosto de 1993 em Nebraska, nos Estados Unidos. Ela morava com seus pais, chamados Suzy e George, quando foi transferida para trabalhar em Lincoln, uma cidade no estado de Nebraska. Ela também tinha 2 irmãos chamados Levi e Mackenzie, e mesmo morando em outra cidade, a família permanecia bastante unida e eles sempre se encontravam para jantar juntos. Nessa época, seus irmãos também trabalhavam e moravam na cidade de Lincoln, e isso era muito bom porque sua irmã a ajudava nas tarefas domésticas e Levi a ajudava com outras coisas, como problemas no carro. Na época dos fatos, Sidney lutava contra a depressão e sua mãe, Suzy, mantinha contato diário com a filha. Então ela falava todos os dias com a filha para saber se os medicamentos contra a depressão estavam fazendo efeito, se a Sidney estava se sentindo melhor. Nessa mesma época, a Sidney trabalhava como caixa em uma loja de materiais de construção e estava procurando por um novo emprego. Numa manhã de quinta-feira, do dia 16 de novembro de 2017, Sidney não apareceu ao trabalho. Seus colegas estranharam o comportamento atípico dela e logo tentaram entrar em contato com ela por telefone e mensagem de texto, porém não tiveram retorno. A família então foi informada que Sidney não havia aparecido no trabalho e eles também tentaram entrar em contato com ela, mas não conseguiram. Os irmãos dela então decidiram ir até o apartamento onde ela morava, mas lá só encontraram a gata de estimação que ela tinha, sem água e sem comida. E isso foi algo que eles estranharam bastante, porque conhecendo Sidney, ela jamais deixaria isso acontecer. Então a polícia foi informada sobre o desaparecimento e logo iniciaram as buscas. A equipe de polícia se dirigiu ao apartamento dela e lá não encontraram nenhum sinal de arrombamento e nem nada fora do lugar. Inclusive seu carro estava na garagem como de costume. A princípio a polícia falou que não parecia que nada grave tinha acontecido, mas os pais de Sidney insistiram para a polícia que tinha sim algo errado, porque ela não costumava desaparecer e ficar sem dar notícias. Inclusive ela e sua mãe conversavam quase todos os dias por telefone. Então os pais de Sidney também mostraram para a polícia que na noite do dia 15 de novembro, um dia antes do desaparecimento, a Sidney havia feito uma postagem no aplicativo Snapchat com uma foto e uma legenda escrito "Pronta para o meu encontro". Essa foi uma pista muito importante para os investigadores e também uma amiga de Sidney chamada Tara afirmou que recebeu uma mensagem da amiga em 15 de novembro de 2017, um dia antes do desaparecimento, dizendo que havia saído na noite anterior com uma moça que atendia pelo nome de Audrey, que conheceu no aplicativo Tinder e que tudo havia corrido bem no encontro e por isso iam sair novamente naquela noite do dia 15. Essa amiga da Sidney decidiu tentar ajudar nas investigações, criando um perfil falso no Tinder para procurar a mulher que se encontrou com a Sidney. Ela já havia visto foto da mulher, então poderia reconhecer se visse novamente. E não demorou muito para que a amiga da Sidney encontrasse a Audrey no Tinder e aí ela puxou um assunto até conseguir o número de telefone da mulher. Ela então levou o número do celular e a foto da suspeita para a polícia. À medida que os dias iam passando, os pais de Sidney ficavam mais desesperados e até chegaram a dar entrevistas para canais de televisão implorando para que qualquer pessoa com alguma informação
se apresentasse ou desse alguma pista sobre a filha. Os amigos dela também criaram uma página no Facebook para ajudar na busca e logo o FBI se envolveu no caso. Não demorou muito para o desaparecimento ficar conhecido em toda a região, causando uma grande comoção. O FBI então rastreou os dados do celular de Sidney e os registros de chamadas mostraram que seu celular tocou pela última vez cerca de 40 milhas ao sul de Lincoln, em uma pequena cidade chamada Wilber. Especificamente, o celular tocou a última vez no apartamento de um casal, sendo eles Bailey Boswell, uma moça de 23 anos, e Aubrey Trail, de 51 anos. E para surpresa da polícia, a moça que se dizia chamar Audrey no Tinder era na verdade a Bailey. Então ela usava esse nome fictício no aplicativo de relacionamento. E só para deixar claro aqui, o namorado dela se chamava Aubrey, com B, e o nome fictício que ela usava era Audrey, com D. O casal tinha um extenso histórico criminal por roubo, estelionato e vários outros golpes, principalmente visando empresas de artigos de antiguidades em vários estados, e quando a polícia foi ao apartamento do casal para interrogar eles já não estavam lá, eles tinham fugido. A essa altura, os dois eram os principais suspeitos do crime, então as autoridades emitiram um mandado de busca contra o casal. É falado que dentro do apartamento o cheiro de alvejante era insuportável, um quarto tinha sido meticulosamente limpo e as paredes esfregadas, enquanto o resto do apartamento estava bagunçado e sujo, e a impressão que passava era que o casal tinha saído às pressas de lá. Os policiais encontraram itens que consideraram suspeitos dentro do apartamento do casal. Eles encontraram uma coleira de cachorro, mas o casal não tinha animal de estimação. Encontraram também fita adesiva, um machado, um pano manchado de sangue e um livro sobre anatomia. A polícia começou a realizar as buscas por Sidney nas áreas rurais e nas lagoas em torno da cidade de Wilber. E os pais dela continuaram falando com a mídia, tentando manter o caso sob os olhos do público. Enquanto isso, o casal continuava foragido, mas eles passaram a postar vídeos no Facebook onde protestavam por suas inocências. No vídeo, a Bailey estava vestindo um moletom preto com capuz e óculos escuros grandes e dizia que no encontro com a Sidney, elas apenas tinham fumado maconha e usado outras drogas, mas que depois disso a deixou na casa de um amigo em segurança e foi embora. Já o Aubrey quase não apareceu no vídeo, só filmou metade do rosto e ele admitia ser um ladrão, mas jurava que não era um assassino. Eles também falaram que não estavam fugindo ou se escondendo, mas que não podiam ir para casa porque a mídia estava condenando eles antes mesmo do julgamento. O vídeo teve uma repercussão enorme nas redes sociais e na mídia, e logo a página que tinham no Facebook foi excluída junto com o vídeo. Em seguida, o Aubrey criou uma outra página e postou um vídeo sozinho, onde dizia que era inocente e que todas as acusações eram falsas. A polícia passou a rastrear os celulares de B e conseguiram rastrear os movimentos do casal em vários estados por onde eles estavam passando. E foi quando viram que eles estavam na cidade de Branson, no estado de Missouri. Foi aí que a polícia usou do passado criminoso do casal para prender eles. Então, 2 semanas após o desaparecimento de Sidney, no dia 30 de novembro de 2017, o casal foi preso por um mandado que havia sido emitido meses antes pelo roubo de várias moedas de ouro e transporte ilegal pelas fronteiras dos estados. A polícia então prendeu finalmente o casal e foi quando o caso começou a andar. Os dados do celular de Bailey não apenas revelou onde o casal estava, mas também revelou que no dia em que Sidney foi dada como desaparecida, Bailey havia dirigido cerca de 320 quilômetros em várias estradas de terra na zona rural do condado de Clay, em Nebraska. A busca por Sidney continuou até que dia 4 de dezembro a polícia encontrou o que procuravam. Em uma vala, ao lado de uma estrada de terra bastante isolada, os investigadores notaram um braço humano saindo de um saco de lixo. Lá encontraram algumas partes do corpo de Sidney que havia sido morta e esquartejada. Posteriormente, encontraram mais restos humanos em 13 sacos de lixo separados, todos perto das estradas de onde o celular de Bailey havia sido rastreado. Como o corpo de Sidney havia sido esquartejado, só foi possível identificar que era ela por causa das tatuagens que ela tinha. Porém, também é falado que nem todos os restos mortais de Sidney foram encontrados. Seu braço esquerdo nunca foi recuperado e também não foram encontrados alguns de seus órgãos. Junto com algum dos sacos de lixo com os restos mortais, encontraram também uma luva de látex manchada de sangue, que mais tarde seria utilizada em um exame de DNA para identificar o assassino. A autópsia então revelou que a causa da morte de Sidney foi asfixia e em seu corpo tinha hematomas que indicavam que ela havia brigado com o assassino antes de morrer. Logo depois dos restos mortais serem encontrados, Aubrey Trail confessou o assassinato.
Ele disse à polícia que ele e Sidney, junto com outras 2 mulheres, estavam tendo relações sexuais e inclusive planejavam filmar o ato. Aubrey disse que durante o ato e de forma consensual, ele a estrangulou com um fio, apenas como um ato erótico, mas que acabou ficando fora de controle e a matou acidentalmente. Então ele disse que naquele momento ele entrou em pânico e cortou o corpo dela e o escondeu para não ser preso. Ele disse que sua namorada, Bailey Boswell, não estava envolvida com a morte de Sidney, que ela apenas o ajudou a se livrar do corpo. Bailey contou a mesma história, alegando que havia adormecido na sala enquanto Sidney, Aubrey e outras 2 mulheres tinham relações sexuais em grupo no quarto. Porém, a história de que a morte de Sidney foi apenas um acidente durante uma relação sexual consensual não batia com as evidências. Primeiro porque havia as mensagens de texto trocadas entre Sidney e Bailey, e em nenhuma dessas mensagens elas mencionaram Aubrey ou qualquer outro homem. Na verdade, o que ficou claro nas mensagens era que Sidney acreditava que o encontro seria apenas entre ela e a Bailey. Então, o que foi concluído pela polícia é que Sidney foi atraída por Bailey para um primeiro encontro no dia 14 de novembro, apenas entre as 2, onde elas passearam e consumiram álcool e drogas, conversaram e foram embora. E então, após isso, a Bailey disse para Sidney que gostaria de sair com ela novamente e a Sidney topou. E no dia 15 de novembro, no dia seguinte ao primeiro encontro, elas se encontraram novamente. Mas dessa vez ela foi levada para o apartamento de Bailey, onde também morava Aubrey, e foi lá que Sidney foi morta e esquartejada. Os investigadores também disseram que não havia evidências de que alguém além de Sidney, Bale e Aubrey estivesse no apartamento no momento do assassinato, o que contraria a versão do casal, que disse ter realizado relação sexual em grupo com a Sidney no apartamento. As imagens de uma câmera de vigilância de uma loja de materiais de construção mostraram Aubrey e Bailey poucas horas antes do suposto encontro comprando uma serra, tesouras, uma faca e panos de plástico. A câmera registrou toda a movimentação deles na loja, eles ficavam entrando e saindo algumas vezes com uma atitude bastante suspeita. Então, após a polícia coletar todas essas evidências e encontrar o casal, eles foram enviados para Nebraska e cada um deles foi acusado de assassinato em 1º grau, conspiração para cometer assassinato e ocultação de cadáver, mas disse na ocasião não ser culpado pelas outras 2 acusações. Já Bailey se declarou inocente de todas as acusações contra ela. Eles foram julgados separadamente, começando com Aubrey. Então, em junho de 2019, Aubrey Treio foi julgado por assassinato em 1º grau e conspiração para cometer assassinato. Além das provas forenses, a promotoria também contou com o depoimento de 3 outras mulheres. Seus testemunhos foram usados para provar que o assassinato de Sidney foi premeditado e que o motivo de Aubrey foi muito bizarro. As mulheres, todas com 20 e poucos anos, testemunharam que conheceram Bailey através do Tinder e que em seguida ela apresentou o Aubrey como seu namorado, assim como ela fez com Sidney. As mulheres disseram que ganhavam do casal roupas caras, telefones celulares, drogas e ajudas semanais de 150 a 200 dólares. Em troca, elas tinham que ter relações com Aubrey e Bailey, a quem elas tinham que se referir como papai e mamãe. Elas também tinham que ajudar o casal a dar golpes e invadir propriedades. Então eles tinham uma espécie de relacionamento doentio, onde essas mulheres foram envolvidas, mas com o passar do tempo, as regras que o casal impunha para essas mulheres começaram a ficar cada vez mais estranhas. Elas eram proibidas de estar com qualquer outro homem, tinham que pedir permissão para fazer qualquer coisa, eram trancadas dentro da casa do casal ou em um quarto de motel e tinham que mandar mensagens ou ligar para eles a cada 3 horas. Mas, por incrível que pareça, isso era apenas o começo. Todas as mulheres testemunharam que Aubrey se auto-intitulava como um vampiro e que falava que agora elas eram bruxas que pertenciam a uma seita criada por ele. Ele também dizia ter poderes sobrenaturais, como ser capaz de voar e ler mentes, e as mulheres disseram que Aubrey dizia que precisava torturar e matar alguém para ganhar ainda mais poder, e que ele poderia filmar e vender as imagens por $1 milhão. As mulheres disseram que abandonaram a seita em novembro de 2017, antes de Bailey atrair Sidney. Uma dessas mulheres disse que Bailey ligou para ela no final de novembro, após o assassinato de Sidney,
e a convenceu a viajar com o casal para um cassino. Mas ela disse que sentiu uma vibração estranha entre o casal e assim que viu que a polícia de Lincoln estava os procurando, ela foi embora. Embora todas as mulheres tenham dito que Aubrey falava frequentemente sobre matar e desmembrar alguém, nenhuma delas disse ter visto Bailey e Audrey matar alguém. As mulheres também falaram que o Aubrey falava frequentemente sobre matar e desmembrar alguém, mas nenhuma delas disse ter visto isso realmente acontecer. Já no julgamento aconteceu algo bizarro. Enquanto uma das testemunhas estava depondo, Aubrey Treio se levantou no tribunal e gritou, abre aspas, Bailey é inocente, eu amaldiçoo todos vocês, fecha aspas. E nesse momento cortou sua própria garganta com uma lâmina improvisada. Ele foi imediatamente retirado do tribunal e levado para uma ambulância. Aubrey sobreviveu à sua aparente tentativa de suicídio e seu julgamento continuou. Uma vez recuperado e de volta ao tribunal, de cadeira de rodas e algemado para evitar qualquer intercorrência durante o julgamento, ele declarou que realmente tinha uma seita e que era um vampiro. E as mulheres que faziam parte da seita eram bruxas e que se elas matassem e torturassem alguém por ele, elas ganhariam poderes sobrenaturais. Ele também declarou que a sua namorada marcou o encontro com a Sidney com a intenção de recrutar ela para sua seita. E ao recusar a proposta, a Sidney foi assassinada com um cabo elétrico. Ele disse que fez isso porque não tinha dúvidas de que ela contaria às pessoas se ele deixasse ela ir embora. O julgamento durou 3 semanas, durante as quais Aubrey Treio sofreu 2 ataques cardíacos e um derrame, mas no final o júri deu o veredito de culpado em todas as acusações. Então, em 9 de junho de 2021, no ano passado, Aubrey Treio foi condenado à morte. Já Bailey foi julgada em setembro de 2020 e seu julgamento foi muito menos dramático. Havia muitas evidências contra ela, incluindo seu DNA em uma luva de látex encontrada com os restos mortais de Sidney Lufé. Em outubro, ela foi considerada culpada em todas as 3 acusações. Seu julgamento começou em 1º de julho de 2021, do ano passado, com a sua defesa argumentando que o histórico de abuso sexual e físico que Bailey havia sofrido a tornou a vítima perfeita de Aubrey Treio e que, por isso, ela não deveria receber a pena de morte. No último dia do seu julgamento, Bailey chorou e implorou ao tribunal que não a sentenciasse à morte. Então, finalmente, Bailey Boswell foi condenada pelo assassinato de Sidney Lufé. Ela foi sentenciada à prisão perpétua no dia 7 de novembro de 2021. Se Bailey tivesse recebido a pena de morte, ela seria a primeira mulher em Nebraska a ser sentenciada à morte. A juíza do tribunal, chamada Vicki Johnson, deu a seguinte declaração ao dar a sentença, abre aspas, o assassinato foi calculado friamente, Bailey Boswell acompanhou o assassinato. Houve uma mutilação desnecessária do corpo. O assassinato foi sem sentido e Sidney Lufé foi uma vítima indefesa, fecha aspas. Pessoal, então esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse caso é um pouquinho mais recente do que o que eu tô acostumada a trazer no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo, isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Então é isso e até o próximo caso.